Olá pessoal, tudo bem? Estamos com mais um Conversa de Amigos. Hoje nós estamos aqui com o Celso. Tudo bem, Celso? Tudo bem, Rodrigão? E a família, tudo bem? Graças a Deus, todo mundo bem. Que bom. O Celso, para quem não sabe, irmãos, o Celso, além de levita da casa do Senhor, ele toca cavaquinho, ele canta, toca violão, toca teclado. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o testemunho dele também, como ele teve encontro com o Senhor. E também vamos conhecer mais o gosto musical dele, entender um pouco mais de música com o Celso. Celso, você tem 20 anos, né, de evangelho. Como você conheceu Jesus Cristo? Como você, quem foi que te falou do amor de Deus? Como surgiu essa vontade assim, de servir ao Senhor? Legal, Rodrigo. Então, eu venho de uma família que eu já frequentava a igreja há muito tempo e me levava quando criança, né? E desde a da minha infância, a gente já frequentava a igreja batista lá e com o passar do tempo, alguns foram se desviando, assim, foram deixando a igreja e acabou que também eu entrei por esse campo, né? E assim, depois que por volta de quando eu tinha uns 20 anos, mais ou menos, eu até estava tocando fora e tal, e eu senti a necessidade de que em Deus eu tivesse algumas respostas, né? Porque a gente sempre tem algumas perguntas, alguns questionamentos na vida, e eu tinha essa questão de querer saber, assim, de Deus, se Ele tinha alguma coisa para mim e o que tinha para mim, né? E aí a minha entrada no Evangelho foi a partir desse desejo, desses questionamentos. E aí os amigos também do bairro lá já estavam começando a ir para a igreja. Eu falei, opa, vou aproveitar essa carona e fui conhecer a comunidade. Você fez um caminho contrário, né? Porque geralmente, hoje, quando a gente vê nas igrejas, a gente vê uma faixa etária de 20 anos com muitas poucas pessoas na igreja, né? Parece que a juventude nos dias de hoje ela está mais interessada em curtir a vida, né? E quando ela está ali na faixa dos 40, 45, ela começa a voltar. Eu vejo que você fez o movimento contrário, né? Mas foi amigos, você tinha essa certeza, o porquê, qual foi o motivo assim real que você disse assim, não, eu preciso voltar para a casa do Senhor? Então, aí foi esses questionamentos que eu tinha, e exatamente foi numa época em que era até difícil tomar essa decisão, porque eu já tocava em grupo, então a gente saía. Para quem não sabe, meu primeiro instrumento foi o cavaquinho, e aí eu tocava em grupo de samba, né? Então a gente tinha um estilo de vida totalmente diferente do que esse a gente vive hoje dentro de uma igreja, né? E aí foi quando eu precisei mesmo, porque vivia de um jeito, Rodrigo, que já não fazia mais tão bem para mim como eu achava que era aquela vida. E eu precisava me redescobrir. E foi a partir do momento que eu junto com os amigos, a gente foi para a igreja, e aí eu tive esse start, né, esse clique. Bom, chegou o momento mesmo de fazer essa mudança. E aí você chega na igreja com 20 anos, né? Você chega com 20 anos e você tem um impacto com a palavra. Como foi assim? O pastor falou diretamente com você. Como é que foi isso que te convenceu a estar até hoje no Evangelho? Então, aí nesse primeiro encontro, eu já estava bem, assim, com bastante vontade mesmo de ouvir alguma coisa diferente, né? E eu tinha um problema, Rodrigo, que era o seguinte: eu tinha muita dificuldade em perder, assim, eu tinha um egocentrismo, um egoísmo muito forte. E assim que eu cheguei na igreja, pastor José, estava fazendo exatamente um estudo sobre o coração da mulher de Ló. Ah, sim, E sim. aí veio esse choque, né? Eu falei, puxa vida, o quanto eu preciso melhorar. Porque eu me vi numa situação difícil. Eu não gostava de perder nem no Paroim. Imagina que então eu tinha um espírito de competitividade muito aguçado, muito grande, muito forte. E aí eu precisei mudar muito. E aí essa foi uma das primeiras batalhas internas que eu enfrentei.
Graças a Deus a palavra de Deus fez efeito na minha vida. Glória a Deus. E aí você entra na igreja, e aí como é que foi a sua ascendência assim, para o louvor, para a adoração? Houve alguma inspiração? A igreja te deu uma oportunidade? Conta pra gente mais ou menos como é que foi. Então, eu já tinha uma musicalidade, né, que vinha do samba, referência assim musical, gospel dentro da igreja, eu não tinha nenhuma. Minha primeira referência foi a equipe de louvor mesmo. Mas engraçado, Rodrigo, que assim, eu já tinha uma certa musicalidade, mas eu precisava descobrir algumas coisas na música que eu não conseguia. Por exemplo, eu ouvia um cantor, né, fazendo um solo, cantando uma música, e na música tem aquelas vozes auxiliares, né, a terça, a quinta, e eu ouvia, eu não conseguia reproduzir de jeito nenhum. Isso para mim estava travado. Mas no momento que eu entrei na igreja, Rodrigo, quando eu comecei a ouvir a equipe de louvor adorando, cantando ao Senhor, é como se o Senhor tivesse assim destravado essa coisa da musicalidade e eu conseguia ouvir cada nota, cada voz e conseguia já reproduzir em seguida. Falei assim, instantâneo, como que eu consegui esse start assim com Deus na música também agora dentro da igreja? Fantástico. Eu falei assim, só pode ser alguma coisa sobrenatural, porque em 5 anos de música eu não conseguia reproduzir isso. Aí quando eu chego na igreja pela primeira vez, eu acho que Deus tinha alguma coisa comigo no louvor, viu, Rodrigo? Mas você chegou a pedir para Deus, Senhor, eu quero cantar? Ou foi algo assim dado sem você pedir? Então, na verdade é o seguinte, quando eu estava no samba, eu só tocava, eu não cantava. Até aspirava assim, alguma coisa, alguma cantoria, mas não era nada legal. E aí, quando eu cheguei na igreja, aí essa vontade começou a surgir dentro de mim. Engraçado, Rodrigo, que quando eu comecei a despertar isso dentro da musicalidade na igreja, e a equipe de louvor era maior, né? Era quem inspirava a gente, assim, né? E como chegar na equipe de louvor? Tinha que ter portas, né? E graças a Deus tinha lá o coral da igreja e o coral foi a porta de entrada, foi maravilhoso. E aí, mas assim, você ascendeu, né? Você foi para a equipe de louvor, mas nessa época você já tinha batizado? Ou como é que foi o seu batismo? Das motivações, geralmente quando a gente vai se batizar, querer agradar ao Senhor, né? Dar uma prova de amor para Ele, como Ele fez na cruz para a gente, né? Como é que foi o seu batismo? Legal essa história, viu, Rodrigo? O batismo foi o seguinte. Eu cheguei os irmãos mais velhos lá da comunidade, eles vão lembrar do Tatá. Tatá era o responsável pelo coral, ótima pessoa. E aí eu falei assim, bom, eu queria entrar no coral, né? Aí o Tatá falou assim, irmão, para participar, existe uma regra que tem que ser batizado, né? Eu falei, não, então eu quero me batizar, porque eu quero fazer parte do coral, os irmãos lá cantando, e eu nessa vontade toda. E aí ele falou, beleza, eu vou conversar com o pastor e vejo se eu consigo arrumar uma autorização para você. Mas eu acredito que pelo menos você vai poder ensaiar. E aí eu entrei e tal, e comecei a ensaiar com os meninos. E engraçado, Rodrigo, voltando àquela coisa de destravar assim, a musicalidade, o Tatá passava as vozes pros meninos do coral, e eles tinham a maior dificuldade de pegar, e eu pegava na hora, assim, e agora imagina eu pegando lá legal as vozes e não podia cantar no domingo porque não era batizado. E aí parecia que aquela... Sobre isso, depois que você se batizou, a primeira vez que você foi louvar na igreja, você lembra ainda desse dia, desse sentimento? O que passou na sua cabeça? Você chorou? Como é que foi esse sentimento? Esse dia foi fantástico. Os irmãos também vão lembrar de um rapaz que passou um tempo na nossa igreja. Sim. O Fábio, o Juliano e tal. E aí a gente fizemos um grande ensaio lá para cantar uma música, um tributo ao Senhor. A Deus seja a glória. Meu Deus do céu. Aí foi a primeira vez que eu venho e consigo cantar mesmo, segurando o microfone para fazer um solo. Aí foi uma maravilha, foi inesquecível para mim. Tributo ao Senhor, Deus seja a glória.
falando isso, a gente precisa fazer algo nesse sentido hoje também. Oh. A gente pode fazer aí de dia, a gente vai lá, o irmão vem aqui, a gente faz Sim, com certeza. A gente sente muita falta quando você louva, principalmente minha tia. Minha tia é uma das pessoas. Mas, falando um pouquinho mais, se aprofundando um pouquinho mais na adoração, na música, você sente uma diferença daquela época para os dias de hoje? Em termos de música, em termos de letras, em termos de... enfim, tudo que envolve a música. E você acha que isso não dá pra gente falar se é melhor ou se é pior, né? Mas você acha que os dias de hoje está mais fácil dessa música, dessa adoração tocar nas pessoas ou antigamente? Então, essa relação de tempos, eu acho que é muito válido, Rodrigo, para, por exemplo, quando nós chegamos na igreja na nossa época, a gente tinha uma coisa muito forte, de muito valor, né? E eu acho que para essa juventude que está vindo agora e está encontrando essa musicalidade de hoje, que na verdade, assim, para mim, eu ainda prefiro as antigas, né? Prefiro as canções antigas e tal, mas eu acho que é legal para eles passarem por isso como uma fase, não é? Que, por exemplo, hoje eles têm uma musicalidade, mas tem muita coisa boa para trás que é muito relevante, né? Então, por exemplo, eu lembro até de quando eu estava entrando na igreja, houve uma polêmica de algumas comunidades, algumas igrejas, que para atrair os jovens, eles deixavam até com que os jovens andassem de skate dentro da igreja. Então, por exemplo, naquela época parecia uma coisa muito chocante. Mas se é uma porta de entrada para que essa pessoa, ou o skatista, ou o mais jovem, se achegue a conhecer ao Senhor, que seja válido, né? Mas que não pare por aí. Então, por exemplo, aquele rapaz da minha época que entrou na igreja, talvez por uma tribo de skatistas, tem uma igreja ali que gosta de skatista, vamos lá os skatistas tudo. E se converteram e hoje já não, pode até ser que andam de skate, mas já são maduros. Que igreja não é lugar de ninguém andar de skate dentro da igreja. Mas ele chegou por essa porta, não é? Então eu acho muito válido, por exemplo, hoje se a musicalidade para esses jovens estejam trazendo eles para mais perto de Deus, eu acho válido. Mas que não fique apenas nisso, que a pessoa possa se aprofundar e gostar de estar na igreja, não apenas só por música, mas por leitura da palavra de Deus, que é uma das coisas, talvez a principal razão de a gente estar aqui hoje, pelo estudo da palavra de Deus, porque é isso que nos dá alimento, não é? Isso que nos dá postura de como ser um verdadeiro crente, um cristão. Dá consistência à nossa vida cristã, né? A gente sabe que a nossa vida, ela é cheia de altos e baixos, né? Cristo mesmo diz que neste mundo, a palavra nos diz que neste mundo a gente teria aflições, né? Então, uma hora, o presbítero Diogo prega muito sobre isso, sobre a vida ser uma roda gigante. Uma hora a gente está embaixo, uma hora a gente está em cima, mas o importante é ter essa consistência, né? E durante a nossa vida a gente precisa deixar ser lapidado pelo Senhor. Então, eu tenho certeza que, por exemplo, há uma grande diferença do Celso hoje para aquele que começou, ou até mesmo muito mais daquele que antes de voltar ao Senhor, né? E isso a gente vai sendo lapidado, a gente vai crescendo. Agora, falando um pouquinho mais da sua preferência, qual que seria a sua preferência de louvor? E quem seria, se você tem alguma banda favorita nos dias de hoje? Então, a minha preferência em questão de louvor, eu não digo assim que nem são só os antigos, porque tem muita coisa boa agora também na atualidade, né? Mas assim, a intenção musical, a mensagem musical é que seja mais importante, que fale mais de Deus e menos de nós, né? Uma mensagem, seja ela, por exemplo, alguém pode falar assim, esse fulano aqui ele é do pop gospel, o outro é do black gospel. Não, eu prefiro, pode ser uma música, um forró, um sertanejo, mas que tem uma mensagem que glorifique o nome do Senhor. Então, para mim, eu gosto de música boa, música de qualidade, não importa o estilo, né? Sim. E assim, em questão
banda favorita, hoje eu escuto os Arrais. Gosto muito do estilo de música deles. Eu acho que eles têm uma peculiaridade muito interessante, que eu prezo muito. É uma questão de uma letra, mas bem construída, né? Uma poesia mesmo na letra. Hoje eu estou escutando. É uma letra trabalhada, né? Sim, sim. Diferente de outros que não trabalham tanto na letra, mas mais na música em si, né? Nos tons, nos acordes. Isso, nas melodias. Né? As melodias que é aquela chiclete, que quando está na boca de todo mundo, quando bate no ouvido, o cara só tem que saber de cantar aquilo, né? É mais comercial, né? É mais comercial. Até a gente vê, assim, esses músicos que acabam fazendo essas músicas que acabam sendo um pouquinho mais chicletes, a gente vê que são músicos de um CD só, de uma música só. Né? Quando vai no segundo CD, talvez não consegue tanto o sucesso que conseguiu no primeiro. Mas, falando um pouquinho da sua família, né? Você é pai, três filhas? Você tem? 3 filhos, 2 meninas e um menino. Como que é o do pai? O pai, um homem de Deus em casa, para as crianças, para os filhos, para a esposa. Então, Rodrigo, é muito importante, né, a gente falar um pouco sobre família, porque, eu quero ser para minha família, para minha esposa, para os meus filhos, o que, por exemplo, eu venho de uma família que eu não tive a presença do meu pai, certo? Então, eu quero ser um pai presente, porque eu sei o que é, por exemplo, uma família que está desestruturada pela falta de um pai. Então, eu quero ser esse pai presente, eu quero ser um pai que dê sempre, eu me esforço em ser um pai que queira dar sempre o melhor para minha família, para minhas filhas, meu filho e minha esposa, né? Eu acho que isso é fundamental até para você chegar bem na igreja, para você ser um servo de Deus, porque a gente tem muita gente aqui esconder, mas não de Deus, né, Rodrigo? Exatamente. Então não adianta a gente andar de aparência. A gente precisa ser mesmo cristão de verdade, né? A importância de Cristo na família hoje. É tudo, é a base, né? A base, porque se a gente não tiver os parâmetros cristãos para a gente alinhar a nossa família, bom, acontece o que é fácil de acontecer, né, Rodrigo? Como a gente vê famílias sendo destruídas, pais indo embora, mães ficando arrasadas, porque tem que cuidar dos seus filhos sozinhos, na grande maioria dos casos, que não são todos, às vezes é mãe indo embora, Exato. né? Então, e filhos desobedientes, a gente procura ensinar de acordo com a palavra de Deus. Glória a Deus. Gente, esse é o Celso. Celso, eu queria que você desse uma palhinha pra gente no final. Sim. Mas antes disso, eu queria fazer um bate-bola com você. Certo. Você aceita? Bora. Mas assim, são temas um pouquinho polêmicos e não dá pra fugir. Vamos lá. Primeiro, política. Hoje é um grande jogo de interesse, Rodrigo, pra mim. Jogo de interesse. Futebol. Timão, Corinthians, né? Aqui, ó. mais um corintiano aqui no canal. Igreja. Igreja é o ajuntamento de pessoas que vêm buscar do alto uma palavra de refrigério, uma palavra que guia a nossa vida. Mundo de hoje. O tempo que nós vivemos hoje. Tempos difíceis. Não tem como a gente falar ou querer falar que dá para viver de uma forma bem light. Não dá para viver bem light. Porque a gente é cercado de muito perigo, Rodrigo. Tanto perigo físico quanto espiritual. A gente está falando aqui papo de irmão, papo de crente. Sim. E aí o que acontece? A gente precisa estar vigilante. Quando a Bíblia diz orai e vigiai, ela não brincou. É para os dias de hoje. É para orar e vigiar de verdade. Uma palavrinha para as pessoas que estão nos assistindo hoje, Celso. Uma palavra do Senhor, algo que vem lá do teu coração, para falar para os jovens, para os mais velhos, para homens e mulheres que vão nos ouvir. Para você que está assistindo o vídeo neste momento, eu uso um versículo que está em Oséias, se não me engano, 6, versículo 3.
conheçamos e prossigamos em conhecer ao nosso Deus. Que no tempo certo a chuva de Deus, a bênção de Deus vai chegar na tua vida, na tua casa, na tua família. E olha, se você estiver passando por algum problema, alguma dificuldade, saiba de uma coisa, a resposta para todas as tuas perguntas, elas estão em Deus. Então, se você ainda talvez não seja um servo de Deus, não conhece nada de Deus, o recado que eu te dou, a minha dica é que você procure sim uma igreja, procure um ajuntamento, uma comunidade, a que fale verdadeiramente e que fale seriamente das coisas de Deus, porque eu tenho certeza, quando você chegar numa comunidade como essa, você vai ouvir de Deus e vai saber que o seu lugar é na presença de Deus. E aí a gente vai, como o Rodrigo disse, a Bíblia nunca prometeu um mar de rosas para ninguém. Aí a beleza do Evangelho é que, Rodrigo, a gente pode estar passando por problemas como esse da pandemia. Exatamente. Mas a confiança que a palavra de Deus nos dá no nosso coração é de que, até me faz lembrar dos Salmos, que diz assim, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei. Veja que existe um verbo, é andar, ainda que eu ande. É um Tem verbo. uma ação. O vale da sombra e da morte, ele chega para todo mundo em algum momento da vida. Mas sabe qual é o segredo? É continuar andando. Porque esse vale tem um começo e ele tem um final. E enquanto a gente vai andando, enquanto a gente está em movimento, o Senhor está conosco. A gente não vai... Pode até ser que a gente consiga temer, mas saiba de uma coisa, o Senhor está conosco. Glória. E em nenhum momento da história, o povo de Deus, ele morreu de uma forma assim que o Senhor não estivesse ali para poder salvar. O Senhor sempre dá o escape, sempre dá a saída, Rodrigão. E mesmo que a gente morra, a gente está com o nosso coração em paz, porque a gente sabe que existe a eternidade. Que esse momento em que nós estamos passando aqui, como forasteiros e peregrinos, como a Bíblia diz, a gente precisa passar com Deus no nosso coração, porque existe sim um lugar, Rodrigo, preparado para cada um de nós, para passarmos a eternidade com o Senhor. Confie em Deus, meu irmão. Confie em Deus, minha irmã. Tudo isso vai passar e a gente vai cantar o hino da vitória lá depois. Consegue dar uma palhinha pra gente? Vamos lá. Vamos lá? Essa canção é uma das mais cantadas neste momento, né? Diz assim: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Irmãos, esse foi o Celso aqui no Conversa de Amigos. Celso, muito obrigado pela presença. Eu sei que o irmão ficou aqui mais tempo do que devia, nos ajudou aqui numa outra obra antes da nossa entrevista. Quero te agradecer em nome da comunidade cristã Luz para as Nações, dos irmãos aqui do Parque Santo Antônio. Nós queremos deixar um abraço aqui, não só para você, mas para a família. Muito obrigado por tudo. Continua sendo essa bênção, esse homem de Deus. Continue adorando, exaltando. Que o Senhor possa te levar a lugares mais altos, se for da vontade dEle. E nós estamos com saudade. Logo naquele dia, lá na glória, nós iremos congregar. Não Com só certeza. nós, mas os irmãos também que estão. Obrigado, viu, querido? Irmãos, quero agradecer pela presença, você que assistiu esse vídeo. Curta, compartilha. Envie para o seu amigo. Às vezes o seu amigo está em dúvida do chamado dele. Mas nós vimos aqui que o Celso saiu lá do mundo, tocando pagode, tocando com outras pessoas que não adoravam o Senhor, e hoje é um grande homem de Deus. Compartilhe esse vídeo em nome de Jesus. Um grande abraço para todos em nome de Jesus. Amém.